Glórias ao nome do Senhor. Essa casa é sua. Jesus. Salmo 91 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Está falando do seu corpo, do seu lar, da sua família. E a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande hoje nos crentes em entender essa revelação, essa palavra, de entender que você não pertence a você mesmo. Você não é seu. A Bíblia, ela diz que nós somos comprados por bom preço. Preço de sangue. Todos os tesouros do mundo não tinha e não tem capacidade de comprar uma vida. A Bíblia, ela nos diz: o que dará o homem de resgate pela sua alma? Não tem como. Por isso você é muito precioso para o Senhor. Vocês já viram essas obras de arte que nego faz por aí? Quadros, né? Vai ver um quadro de um pintor famoso, às vezes horrível, feio, né? Quanto é 1 milhão, 2 milhões de dólares, viu, gente? Milhões de dólares. Aí você que é leigo, eu que sou leigo, pergunta: como é que um negócio desse vale este preço? Não vale. Mas o problema, gente, não é a pintura em si. É quem assinou a pintura. O valor do quadro está no pintor. Talvez as pessoas te desprezem, talvez as pessoas não te dê o valor necessário. Talvez você não seja tão reconhecido ou reconhecida. Talvez seu nome não esteja no rol das famas. Talvez as pessoas não olhem para você com olhos de aplausos, de reconhecimento. E na verdade, você não precisa disso. Porque o seu valor não está naquilo que você é, que você conquista. O seu valor está naquilo que Deus fez por você. Chegará um belo dia, e aquele dia vai mostrar o valor que você tem. Aquele dia. Alguns estarão ao lado direito de Cristo, outros ao lado direito. São multidões, gente, incontáveis. Isso que aqueles que estiverem ao seu lado direito, ele vai dizer aqui: vinde, benditos do meu Pai, porque possui por herança o reino eterno antes da fundação dos séculos. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava hospitalizado e me visitaste, estava sem guarida, me amparaste. Quando foi, Senhor, que nós fizemos isso com o Senhor?
Quando vocês fizeram pelas pessoas, tudo que vocês fizeram pelo ser humano em demonstração do genuíno amor de Cristo, viu, gente? Fizeram a mim. E o grupo que estiver à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo e enxofre. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste. Estava sem guarida, não me amparaste. Estava doente, não me visitaste. Quando foi que nós fizemos isso contigo, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer pelo seu irmão, pelo seu próximo. Vocês fizeram a mim. Entendeu qual é a diferença? A Bíblia não está dizendo que você será salvo por um monte de coisas boas que você pode fazer pelas pessoas. Mas ela está dizendo que o verdadeiro cristão, ele não só tem a Jesus Cristo no seu coração, como ele quer esse mesmo Cristo para as pessoas. E ele leva esse Cristo não só de palavras, mas também leva esse Cristo com obras, com ações. Amém? E falando até disso, nós estamos na nossa sexta aqui. Estão entendendo? Recebi hoje uma nota de agradecimento de um pastor líder do interior de algumas igrejas. Ele é o responsável por uma conversão, agradecendo a mim, também a outras igrejas, pelos donativos que nós temos enviado para o interior da Bahia. E chega muitas vezes até Sergipe. Sabe, irmãos? É a sua simples contribuição que ajuda com tantas outras igrejas a suprir os nossos irmãos nessa época tão difícil de pandemia. Então, quando nós chamamos vocês para vocês ajudarem, trazerem contribuições, é sério, irmão. Faça isso. Quando você estiver comendo em casa, lembre que existem pessoas com fome. A gente não pode matar a fome do mundo todo. Não tem condição. Mas podemos fazer a nossa parte. É verdade? Então vamos fazer a nossa parte. E Deus vai se agradar da gente. Viu? Amém? Glória a Deus. A semana passada, pode sentar a dança, os levitas podem sentar também. Semana passada nós falamos aqui sobre a questão da intimidação. E um dos métodos que o inimigo usa para zombar das nossas vidas é a zombaria. E a zombaria, ela tende não você enxergar o inimigo quando alguém zomba de você, quando ele menospreza a sua capacidade, ele menospreza a sua força. Isso é uma arma do diabo e tem se tornado uma arma muito eficiente nesses últimos tempos. Porque é uma arma que ela visa você enxergar você mesmo como seu inimigo. Aquilo que Sanbalat falou para os judeus, que eu preguei semana passada, e a primeira frase foi: que fazem esses fracos judeus? Essa frase ela traz uma ideia. Você é fraco, que você não tem capacidade.
Quantos projetos, muitas vezes, muitas pessoas perdem projetos de vida por causa de uma frase de desânimo, uma frase de desistência. Uma frase que te intimida, uma frase que visa convencer você que você não tem capacidade. Que você não tem como alcançar aquilo que você legitimamente quer alcançar diante de Deus. Verdade? E as pessoas se intimidam quando elas ouvem palavras. Eu lembro-me quando eu fui fazer curso, isso tem mais de 30 anos. Eu tenho 61, na época eu tinha uns 28 anos. Só que era um concurso muito difícil. Eu nunca tive medo de estudar nada. E graças a Deus eu tenho uma boa cabeça. E quando eu fui fazer aquele concurso, a pessoa disse, você fazer concurso, você não pode não, é muito difícil. Eu olhei assim. Estranho. Tipo, você não dá nem falar de incentivo. Bom, eu não fiz o concurso. Mas não foi porque falou aquilo. Aquela pessoa falou aquilo. Eu não fiz o concurso um tempo depois, porque Deus me disse para não fazer o concurso. Porque Deus me queria para o ministério. Não para entrar naquele emprego. Embora eu sou funcionário público. Mas eu queria algo maior. E Deus disse, não. Minha igreja. Então esse é meu chamado. E eu amo meu chamado. Eu tenho um prazer no meu chamado. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então eu tenho prazer naquilo que faço. Mas ali foi uma palavra de zombaria. Como é que muitas vezes você vai no médico e o médico mal lhe examinou, muitas vezes já difere sobre sua vida um diagnóstico. Você deve ter isso. Você está dessa maneira. E você sai do médico triste, cabisbaixo, porque é médico, você confia nele, mas você absorveu aquela palavra de maldição na sua vida. E aí quando você vai fazer uma série de exames, bateria de exames, você vai ver que o médico estava enganado. Mas naquele momento, ele foi usado para levantar um ataque contra a sua vida. Desanimar, te desencorajar. Então a gente tem que ter cuidado, ainda que o diagnóstico seja verdadeiro. Você tem Deus por você, você tem Deus pela sua vida. Você tem Deus como seu socorro, como seu baluarte, como uma cidade de refúgio. Você não tem que temer. Então aquela zombaria de Sambalate, Tobias, Gesem, foi para fazer desistir. Acaba lá esse muro e eles vão sacrificar, vão cultuar de novo. Porque os muros derrubados significavam o quê? Defesa aberta, o inimigo entra, faz o que quer da vida da pessoa, bagunça com a vida da pessoa, porque os muros simbolizam a defesa da sua vida. E toda vez que você vai reconstruir os muros da sua vida, toda vez que você vai reconstruir sua vida espiritual, pode esperar isso, o inimigo vai se levantar. Aí você vai dizer assim, mas Deus, logo agora que eu estou orando, estou buscando ao Senhor, e as dificuldades aumentam na minha vida, eu estou orando mais, eu estou buscando mais, estou lendo mais a Bíblia, e a luta se travou? Claro! Porque o inimigo, enquanto você ficar no marasmo da vida espiritual, no seu conformismo espiritual, então você não vai incomodar o inferno. Então você, para ele, é uma mosca morta. Você não fede e nem cheira. Você não incomoda os infernos. Ele não se importa.
E os infernos falam, não se preocupa não, rapaz. Aquilo ali não tem valor nenhum, não faz nada, não incomoda a gente não. Mas no momento que você se levanta, começa a orar, que você começa a restaurar a sua vida, construir os muros da sua vida, ou sua família, acabou. Ele vem para cima de você. E no inferno existe um serviço de informação, que eles vão avisar, o homem está se levantando, a mulher está se levantando, a família está sendo restaurada, o ministério está sendo restaurado. Aí ele vem para cima de você, não pode, manda mais demônio lá, segurar a pessoa, manda mais demônio, sim, não está escrito. Quando alguém conhece a verdade, e deixa de praticar a verdade, diz que quando conhece a verdade, um demônio sai dela, quando ela deixa de praticar a verdade, aquele demônio que era um vai buscar mais 7 para não soltar mais a pessoa. Isso quer dizer que o inimigo está espionando a sua vida, a sua família. E para não perder, ele vai mandar mais demônios para prender, para agarrar, para escravizar. Para não perder. E não se preocupe, tem muito demônio aí sobrando. Porque foram bilhões que caíram, muito mais que a população terrena. Então o inimigo, ele não quer que você restaure a sua casa. Ele diz, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente a sua construção. Quer dizer, ainda que consiga edificar, ainda que consiga restaurar, rapaz, que nada, rapaz, vai cair facilmente, rapaz. Que não se preocupe, é isso que o inimigo quer que você pense. Lembre, o inimigo trabalha na sua mente. O inimigo, demônio, Satanás, não lê pensamento. Ele não sabe o que você pensa. Mas por que parece que ele sabe que meus pensamentos? Você já viu aqueles ilusionistas? Pessoas especializadas em comportamentos, que ele consegue ler as suas reações? Ele dá uma palavra para você e lê a sua reação. Na sua reação, ele praticamente diz o que está pensando, pela sua reação. Se um homem, um ser humano, que estudou comportamento humano, principalmente da psicologia, ele consegue entender certas reações, quando ele lança a palavra na sua vida, ele consegue entender, discernir e falar até o que você está pensando pela sua reação, do olhar, da fisionomia das mãos, do seu rosto. Se ele consegue entender, imagine Satanás. Imagine ele. É um demônio, gente. Ele só perdeu a glória, a graça de Deus sobre ele, é condenado eterno. Mas a inteligência, a capacidade intelectual dele continua mesmo. Continua mesmo. Então ele sabe zombar das pessoas. Então a zombaria é um estilo de intimidação. O que é intimidação? O que ele vem te afrontar, ele vem te intimidar, pode parar aí. E a zombaria é uma das armas que ele usa para intimidar as pessoas. E foi assim que eles queriam intimidar Neemias com aqueles que estavam construindo os muros. Através da zombaria. E a questão da zombaria, o ponto forte da zombaria, muitas vezes, quando ela visa depreciar a sua capacidade, a sua força, a sua coragem. Quando a zombaria pega nessa área, é porque ela quer fazer de você seu próprio inimigo. Das pessoas, você começa a conhecer, olha, você vai fazer isso hoje, lá vai pregar hoje. Eu não tenho capacidade não, pastor. Eu não tenho condição não. Ela diz para ela logo que ela não tem condição. Por que você? E você confunde isso com humildade. Não tem nada de humildade. Humildade não, pastor. Eu vou fazer. Vou fazer na força do Senhor. Isso é humildade. É você depender de Deus. Humildade é se depender de Deus. Então, mas esse é um tipo de intimidação que ele usa para intimidar você.
E ele vai ter, infelizmente, algum sucesso nos seus projetos. Ele vai conseguir intimidar muita gente recua por causa desse tipo de intimidação. Ela realmente, eu não tenho muita capacidade não. Aí você começa a olhar para você. Você começa a enxergar você. Se é realmente, eu não tenho capacidade. Você você esquece de Deus. Você esquece que o Senhor é a sua força. Você esquece que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você esquece que Deus é seu alto refúgio. Você esquece que o Espírito de Deus está na sua vida. Um dia tentaram intimidar Jesus. Ele chegou na cidade dele pregar, Nazaré, e disseram: não é este o filho de José e Maria? Sua mãe e suas irmãs não estão conosco? Que história é essa? De onde vem tanta sabedoria? Onde foi que ele aprendeu tanta coisa? Isso é uma forma de desprezar a capacidade da pessoa. E Jesus não ficou ali, Jesus não saiu porque alguém o intimidou. Jesus saiu dali porque isso foi um espírito de incredulidade, zombando dele. E a Bíblia diz que ali Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo, que olhou para ele com olhos humanos. E sendo que Jesus disse: eu de mim mesmo não faço nada, mas tudo que o Pai faz, o Filho vai lá e faz de maneira idêntica. Porque Jesus dependia de Deus. Em tudo. Em tudo. Então não permita que o inimigo zombe de você. Não permita que o inimigo, ele empurre na sua mente, que ele jogue na sua mente que você é um incapaz, que você não tem condição, que você não tem capacidade, que você é inteligente, não é inteligente. Muita gente diz assim: você é burro demais. Quando a pessoa ouve isso, quantos pais falam isso para os filhos, irmão? Quantos pais falam isso para os filhos? Ah, você é burro, não aprende nada. E a criança mete na cabeça que ela é burra, que ela não aprende nada, e vai, porque o pai falou, e o pai sabe. Quantas mães e pais chegaram para seus filhos: filha, se você não vai dar para nada, você vai dar para isso. E a criança cresce. E muitas vezes se envereda por aquele caminho errado que o pai ou a mãe falou. Porque são palavras de maldição, palavras que zombam da pessoa, que a pessoa, na hora que ouve aquilo, diz: eu sou assim mesmo, eu sou assim, meu pai falou que eu sou assim, eu sou assim. Ele mete na cabeça, o diabo pega aquela palavra e marca a vida daquele ser humano, já quando pequeno, muitas vezes, criança, adolescente. E muitas vezes, se não for para Deus tratar, para Deus curar, leva para o caixão, morre assim. E não conquista, não anda, não vai para lugar nenhum, por causa dessas palavras de maldições. Tem uma coisa, irmão, sempre incentive seus filhos. Nunca deixe de incentivar os seus filhos. Errou? Vamos acertar. Errou a segunda vez, vamos tentar de novo. Terceira, vamos tentar. Quarta, vamos tentar. Vamos lutar, vamos batalhar até acertar. É assim que se faz. Você vai lutando, batalhando, confiando em Deus, até acertar. Mas não aceite a palavra de menosprezo. Não aceite. Outra palavra que muitas vezes ela serve como intimidação, chama-se palavra de medo, de terror. Tem medo.
na vida de pessoas que não é terror do que eu vou pregar agora. Por exemplo, quando Adão pecou, o primeiro relato que se vê na Bíblia sobre medo foi depois do pecado de Adão e de Eva. Quando Deus chegou no jardim, disse: Adão, onde você está? Ele disse: olha, eu ouvi a tua voz, vi o senhor passar pelo jardim e eu me escondi, que eu estava nu, tive medo e estava nu. Eu tive medo. O medo de Adão não é um medo de terror, uma coisa maligna, não. O medo de Adão é um medo de culpa, de juízos sobre ele. Todo homem tem isso. Quando ele faz uma coisa errada, ele sabe que existe uma punição, ele vem esse medo, né, causado pela culpa, que ele sabe que ele está debaixo já de um juízo, debaixo de um julgamento, e se ele realmente errou, ele vai ser condenado naquilo que ele errou. Então existe esse tipo de medo. Mas eu quero falar do medo que o inimigo usa para nos confrontar, para nos intimidar. Ele não está... a zombaria é diferente da zombaria que leva você a se achar incapaz. Já a intimidação pelo medo, ela tenta levar você a enxergar o seu inimigo como se fosse alguém invencível. A dificuldade está passando como algo que você nunca fosse vencer, como algo intransponível, invencível. O inimigo apresenta dificuldades, dizendo: você nunca vai vencer isso. Você não tem capacidade. Isso aqui é mais forte do que você. Isso aqui vai te destruir, isso aqui vai acabar com você. Ele pega a pessoa, intimida pelo medo. Lá no livro de Samuel, quando Davi, ele foi enfrentar Golias, a Bíblia diz que quando ele foi enfrentar Golias, que foi o confronto direto com Golias, a Bíblia diz que olhando o filisteu, Golias era filisteu. Quem era Golias? Era um homem filisteu, né, a serviço dos filisteus, pago para lutar. Golias era um homem com mais de 12 metros e 30. A espada dele era bem grande, maior do que as espadas convencionais. Na verdade, era um gigante, era um monstro. Era uma máquina de guerra. A Bíblia fala que Golias afrontou o exército de Israel por 40 dias. Afrontando, dia por dia, afrontando. Me dê um para lutar comigo, me dê um para lutar comigo, tal alguém. O povo com medo, aterrorizado, o inimigo intimidando uma nação vencedora. Eu vou te contar uma novidade interessante. Davi vem trazer mantimento para seus irmãos, quando vê Golias afrontando, diz: quem é esse circunciso que ofende o exército do Deus vivo? Ele se propõe a lutar. E a Bíblia diz, quando ele desce para o campo de batalha para enfrentar Golias, mano a mano, Golias, olhando Golias para Davi, disse assim, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Primeira coisa, ele desprezou Davi, porque Davi era um garoto mesmo. Já tinha sido ungido rei, mas era um garoto. Porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Imagine, ele era garoto, jovem, ruivo, discriminado,
de gentil aspecto. O pai Davi amava tanto Davi, quando Davi estava apacentando as ovelhas do pai, veio um urso, pegou uma ovelha, ele foi lá, matou o urso e tomou a ovelha. O leão veio, matou o leão e tomou a ovelha. Qual é o pai que vê o seu filho caçula? Os filhos tudo mais velhos em casa. O filho caçula apresentando as ovelhas. No primeiro urso que matasse, vai mais não, traz para cá. Ele deixou lá e foi matou o leão. O pai queria que ele morresse. E o desprezo por Davi era tão grande que Davi tinha um trauma. Quando Samuel veio ungir um rei, amando de Deus, na casa de Jessé, que era o pai de Davi, todos os filhos, olhou todos os filhos, não é nenhum desses não. Não, está aqui todos os meus filhos, estão todos aqui, todos. Mas faltava Davi que estava no campo, o desprezado. Jessé fez, vem cá. E Deus disse, não é nenhum desses não, viu? Aí Samuel falou, vai cá, mas você não tem mais nenhum? Fez, tem um aí que está no campo, daqui a pouco está chegando. Quando Davi chega, o ruivo, não era essa altura toda que era o caçula, talvez era um pouco magrinho, e com a cara de gentil. Sabe com a cara de um homem gentil? Aquela cara de educado, de homem fino demais, magrinho. Isso aí não vai dar para nada, isso é fraquinho. Deus disse, é isso aí que eu quero. O homem é esse. Golias era apenas um homem, mas ele não era só um homem, ele era um homem possesso. Por detrás de Golias tinha uma entidade maligna que conhecia Davi. Por isso ele usa as palavras certas. Porque o diabo sabia que era Davi. Ele desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então, ele fala alguma coisa. Esse menino, essa coisa, essa criança. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu o amaldiçoou a Davi pelos seus deuses e disse, que daria a carne de Davi às aves dos céus e às bestas feras. Davi, porém, disse, né? O que foi que Davi disse? Você veio a mim com lanças, não foi? Com armas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Toda vez que o inimigo lhe afrontar, para te causar medo, que ele te mostrar, fazer você se impressionar com a estrutura dele, com o tamanho dele, não recue. Vá até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Isso faz lembrar de Israel, quando eles foram tomar a terra prometida pela primeira vez, que eles chegaram na terra de Jericó, qual foi o que eles viram? Homens gigantes, da estatura de Golias. Foi o que eles viram. Eles disseram, nós diante deles éramos como gafanhotos, e ele nos via como um gafanhoto, nós não podemos vencer aquele povo. E fugiram. E recuaram. Mas aquele povo estava morrendo de medo, eles não sabiam. O povo estava morrendo de medo porque eles vinham marchando em nome do Senhor dos Exércitos. E eles não tomaram posse da terra prometida pela primeira vez, porque eles recuaram. Talvez seja o caso de muita gente nas igrejas. Tem coisas que pertencem a você, que Deus lhe deu. Mas você muitas vezes recua frente às situações adversas e diversas. Você não enfrenta o inimigo, você não enfrenta a dificuldade.
Para você entender a salvação, a Bíblia diz que importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus. Jesus fala, a lei e os profetas duraram até João Batista. A partir de hoje se faz força para entrar no reino de Deus. Então nós passamos por tribulações, por problemas, e as pessoas perdem ou atrasam, eu digo assim, as suas bênçãos, atrasa os projetos de Deus na vida, porque eles recuam em frente ao perigo que estão afrontando, causando medo, terror. Você quer ver uma coisa? Existe um peixe chamado, você já viu, tem alguns animais hoje no mundo, né, que é pequeno, e o predador vem pegá-lo, né? Mas só que ele tem uns recursos que parecem muito grandes. E eles fazem lá algumas técnicas deles, a própria deles mesmo, que parece tão grande que assusta o predador. Um deles é o baiacu, já viu? O baiacu pegar o baiacu e se incha todo, né? Então um peixe que parece ser muito grande, mas aquilo é para assustar, dar uma aparência que é grande. E muitas vezes é isso que o diabo faz. Ele quer impressionar você, dando aparência que aquela situação que você está passando, que você está enfrentando, é intransponível, e faz dessa situação algo gigantesco. Uma montanha, ela é muito grande para você, não é? É. Mas pega um helicóptero, voa, vá subindo, vá subindo, vá subindo, vá subindo. Daqui a pouco você vai chegar a uma montanha desse tamanho. Quando você vai para o alto, você fica junto de Deus, você começa a enxergar as dificuldades de maneira minúscula. Não porque você tem essa capacidade, mas porque você está junto de alguém que tem essa capacidade. Deus. E Davi enfrenta Golias e derrota Golias. Ele não se intimida com a estratégia satânica de aterrorizá-lo. Não, isso aqui é muito para você. Olha esse homem, olha o tamanho desse homem. Esse homem vai te matar, rapaz. E todo mundo achava que Davi ia morrer. Todos. Todos achavam que ele ia morrer. Ninguém disse aí vai um campeão. E o interessante é que eu disse que ia lhe falar uma coisa séria. Depois que Davi matou Golias, outros soldados tomaram coragem e começou a derrotar gigantes do tipo de Golias. Sabiam disso? Davi foi aquele cara que abriu o caminho. Ele mostrou que você não deve temer o perigo, que você não deve temer a adversidade, a situação, por maior que ela seja, você não deve temer. Você deve enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus. Quem está em sua vida, quem é? Não é Deus? Não é Deus que é seu dono? Não é Deus que é o seu Deus? Você não tem Jesus na sua vida? Jesus, quando morreu na cruz, ele não foi derrotado, ele foi vencedor. Ele estava morrendo, vencendo. Para muitos estava perdendo, mas não estava vencendo. Ele estava vencendo a morte, estava vencendo o inferno, estava vencendo o pecado, estava vencendo Satanás, vencendo para você e para mim. Quando você procurar entender, quando a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, aquilo não é uma palavra bonita para você botar no seu coração e sair igual um papagaio repetindo. Não, não é para isso, é para você viver isso. Você tem que viver que você é mais do que vencedor. Mas se você é mais do que vencedor, por quem? Por aquele que te amou, por aquele que te elevou a essa posição. Essa posição de mais que vencedor não foi o homem, não foi você. Não foi você que se colocou lá em cima.
Quem te levou essa posição foi Deus. Te levou com posição, com mais que vencedor. Que posição é essa? Essa posição é aquela que Paulo fala, que nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus. É por isso que você é mais do que vencedor. Você está numa posição de destaque. Deus não te chamou para você temer. Quando Deus diz assim, não temas. Quando Deus fala, não temas. E essa palavra não temas, irmão. Tem na Bíblia, segundo alguns estudiosos, 365 vezes na Bíblia. Não temas. Uma vez para cada dia. Você pode acordar e dizer assim, não temo, 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 não temo. E esse foi um tempo de medo, tempo de terror, tempo de meter medo das pessoas. A Bíblia diz que deve ser fiel, corajoso, firme, a ponto de dar a vida por Jesus, gente. Você não tem que temer nada. Nada na sua vida. Quando o imperador da Síria, Senaqueribe, ele foi invadir Israel, ele tinha um mega exército. Ele tinha um exército tão grande que o rei Ezequias resistiu ao cerco, não lutando, ficou lá dentro, dizendo que não ia se entregar. Senaqueribe mandou um recado para ele. Vem cá, rapaz. Você está confiando em quem? Você está confiando no Egito, é? Já derrotei o Egito. Já derrotei o Egito. Você está confiando no seu Deus, é? Não te engane o teu Deus. Faz o seguinte, Ezequias. Me dá aí. Eu vou te dar aí 1000 cavalos. Me arranje pessoas que montem nesses cavalos. Você não tem um exército para lutar comigo. O exército de Senaqueribe era tão grande, gente, que ele estava lutando em várias frentes de batalha no mundo. Era um exército gigantesco. Israel, para ele, era nada. Mas só que Senaqueribe, ele cometeu um erro. Ezequias estava com medo. Ele estava aterrorizado. Mas quando Senaqueribe mandou a carta para ele, então o porta-voz de Senaqueribe mandou a carta dizendo assim, Rabzaque lhe disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tu manifesta? Olhe como é que o diabo age com o crente, como confia em Deus. Ele pergunta, que confiança é essa que você manifesta? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder de guerra são apenas vãos, em vãs palavras, quer dizer, você não pode guerrear contra mim. Em quem, pois, agora confias? Que contra mim te rebelas. Olha para aí. Ezequias está se rebelando contra Senaqueribe. Esse que confia naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará na mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito. Quer dizer, já derrotei o Egito já. Não confio, o Egito não vem ter socorro. É o que ele quer dizer, já está destruído. Para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias tirou, disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns
ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para ele. Isso é uma zombaria, irmão. Ele está cercando a cidade, ele tem um exército poderosíssimo, ele tem capacidade de entrar e destruir. Tem toda. E ele afronta. É assim que o diabo faz com as pessoas. É dessa maneira que ele age. Metendo medo às pessoas, aterrorizando, como fez com Davi, como fez com aqueles que estavam prestes a tomar a terra prometida, como está falando com Ezequias. Escarnecimento, zombaria, amedrontando, aterrorizando. Isso é papel do diabo. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ladrão é uma figura de Satanás. É isso que ele quer, roubar sua vida, roubar seus planos, roubar seus sonhos, fazer você recuar, te intimidar, para que você não cresça, você que é jovem, você que é adulto, de recuperar sua família, de restaurar sua família, de restaurar sua vida espiritual, e só anda caindo e levantando. Você quer recuperar, quer se levantar, e Satanás não quer isso, porque ele quer manter você refém, escravo dele. E tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, se cobriu de saco de pano, se humilhou diante de Deus, entrou na casa do Senhor e disse: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, que enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz a oração pelo resto do povo. Sabe, meu irmão? E aí, Ezequias, ele orou ao Senhor. Ele pegou a carta de afronta, a carta que o amedrontou, a carta que queria fazê-lo recuar. Olha, gente, Ezequias tinha tudo para ser destruído, varrido do mapa. Mas ele não se intimidou. Ele poderia ter feito um pacto com o rei da Síria. Ele poderia ter se rendido ao rei da Síria. Mas ele não o fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele confiava em Deus. E ele pegou as afrontas do rei da Síria, e ele entrou no templo, e ele foi dar a carta, a de quem era realmente destinatário, que ele afrontou ao Deus vivo. Aqui, o rei da Síria mandou para o Senhor. Ela é sua. Viu, Deus, não é minha não. Você sabe qual foi a resposta de Deus para o rei da Síria? E eu gosto dessa resposta, porque ela é muito linda, ela é muito bonita. Essa resposta fala da onisciência, da onipresença e desse Deus Todo-Poderoso que despreza as afrontas humanas. Quando você vê alguém ofendendo Deus, não tenha medo, irmão. Não fique assustado, não fique falando nem comentando. Tem nada a ver. Deus não quer que você defenda Ele, não. Deus sabe se defender. O nosso Deus é todo poderoso, irmão. Mostre só para Ele a afronta, que Deus no momento certo faz juízo, e quando fizer, você vai ver. A cidade de Jerusalém, muitas vezes é chamada na Bíblia de a filha de Sião. E Senaqueribe queria invadir realmente essa cidade. Judá. Jerusalém estava ali. E a palavra de Deus para Ezequias foi essa. A filha para Senaqueribe. A filha de Sião maneia a cabeça por detrás de si. Sabe o que maneia a cabeça? É uma situação de desprezo.
Você não sabe o que tu mexeu. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe o que é que eu sirvo. Você não sabe a magnitude do meu Deus. Você não sabe do que meu Deus é capaz. Sabe o que aconteceu? O exército do rei da Síria foi todo destruído. Que estava cercando Jerusalém. Senaqueribe foi para a cidade dele, para Nínive. E quando chegou lá, depois de um tempo, 2 filhos dele mataram ele. Para você ver o juízo de Deus. Não foi na hora, quando você lê a Bíblia, foi na hora, não, foi depois de um tempo. Para você ver. É no tempo de Deus que Deus faz as coisas. Mas o que é que Deus quer falar com a gente? Não se intimide com a zombaria, nem com a intimidação, com medo. Não se intimide. A Bíblia diz que Deus se agradou de nós. Não temas, ó pequeno rebanho. O nosso Deus se agrada da gente. Não temas, nem te espante, eu sou contigo. E não é isso que ele fala para Josué? Mas não é para Josué, não, é para você também. Não fique intimidado com o tamanho da dificuldade, do perigo que você está enfrentando agora, nesse momento. Eu quero trazer para o seu contexto de vida agora. O que é que você está passando agora? O que é que você está vivendo agora? Na sua família, na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde. O que é que você está enfrentando? O diabo tem usado essas dificuldades para te intimidar, para zombar de você, para lhe aterrorizar. Não, não aceite isso da sua vida. Continue marchando, continue indo para frente, não tenha medo. E a gente não tem medo, não é que a gente confia na gente não, a gente tem medo que Deus está na frente da gente. Deus está na sua frente. Você confia que Deus está com você? Você confia? Então viva isso, viva na prática. Deus, Ele não quer uma vida de medo. Deus não quer uma vida que você se auto-menospreze, que você diga que você não pode, que você não tem condição, que você não é capaz. Deus não tem isso para a sua vida. Deus te levantou como mais do que vencedor. Você está sentado nas regiões celestes. Você está acima desse mundo. Você tem que olhar de cima e ver. Não olha assim, ó. Está acima, Deus te colocou acima. Estamos acima desse mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Eles não são do mundo e como do mundo não sou. Você não é daqui, então olhe de cima, olhe do seu reino. A visão sua é do reino de Deus, para cá. A visão não é humana, não visualize nada com os parâmetros terrenos. Esqueça esses parâmetros, use os parâmetros celestiais, o parâmetro de Deus. Se você fizer assim, você não vai ter medo. A sua vida vai mudar. Você vai se enxergar de outra maneira. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, amém? Amém? Glória a Deus. Se o diabo, digamos que Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a casa, a porta do coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Então, eu presumo que Jesus mora na sua vida, amém? Amém. Concorda comigo? Amém. Aleluia. O Espírito Santo habita em você porque você é templo do Espírito Santo. Concorda comigo? Amém. Ótimo. Agora imagine só. O diabo vem e bate na porta do seu coração. Abre. Quando abre, ele encontra quem? Dentro de você? Morando? Quem? Bora, fala aí. O Espírito Santo. Ele vem lá, irmão. Você não pode ter medo. Porque quem te impulsiona
a você continuar marchando é quem está dentro de você. É aquele que mora na sua vida. Não é você. É aquele que mora, aquele que está aí fazendo morada. Ele que te fortalece, ele que te encoraja. Ele que te anima. Lembra de Daniel? O anjo falava, ele disse, fala meu Senhor, que tua voz me fortalece, me anima. Deus te anima, Deus não precisa falar, Deus está dentro de você já, te animando. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão. Viu? Aleluia.